O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 22, o verso 1. Quem puder trazer um pouquinho de água para mim? Evangelho de São Mateus, capítulo 22, do verso 1. É uma parábola muito conhecida, né, irmãos? A parábola das bodas. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Então enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Você pode repetir dizendo comigo: e tudo está pronto. Mais uma vez: e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Verso 5. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo e outro para os seus negócios, e outros, agarrando os servos, maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrados. E saindo aqueles servos para as estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Verso 14: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Se tiver como, Roger, desliga só esse ventilador aqui que está me atrapalhando, por favor, só esse aqui. Aleluia. Essa palavra me chama muita atenção, queridos e amados irmãos, e ela é muito atual nos dias de hoje. E o Senhor colocou essa palavra em meu coração, e o Ministério de Louvor nem sabia, quando as primeiras canções só confirmaram que já estava no coração de Deus para ser passado no coração da igreja. E assim no meu coração, e eu louvo a Deus. Aleluia. Vamos então examinar o que o Senhor Deus quer dizer comigo e com você a respeito dessa palavra tão conhecida, tão simples: as bodas do Cordeiro, as bodas do Senhor Jesus. E no verso 1, voltando a falar por parábolas, e ele assim estava falando, se não de outra coisa, se não dele mesmo, ou seja, do seu reino. Jesus estava falando de algo eterno para aqueles homens. Jesus estava anunciando
Ou seja, o rei estava anunciando de uma eternidade possível para aqueles que eram de sua linhagem. Porém, eles não quiseram ouvir, fizeram pouco caso e rejeitaram uma palavra. E no verso 2 diz que o reino dos céus é semelhante a esse rei que celebrou as bodas de seu filho. E quem é esse filho nos dias de hoje? Nós estamos falando de Jesus, que diz que ele enviou os seus servos a chamar os convidados. E aqui no texto, esses convidados representam o povo de Jesus, o povo judeus que foram chamados, selecionados, os da sua linhagem, para viver a plenitude que o Senhor Jesus queria. E enviou o Senhor os seus servos a chamar e a dizer que já estava tudo preparado, porém não deram ouvido. E que é interessante para você nessa noite, que não é muito diferente dos dias de hoje. Temos muitas igrejas espalhadas aí na terra, temos muitas denominações. A cada domingo, a cada semana, tem palavras, tem pregações, exortações, tem eventos. Está sendo pregada a palavra de Deus para todas as pessoas. Mas poucos são aqueles que dão ouvido ao chamado para a eternidade. E quando eu disse que a canção confirmou que eu iria falar nessa noite, porque a canção que o Ministério de Louvor dizendo, eles estavam cantando dizendo Jesus vem, e foi algo espontâneo, que o rei está voltando. E essa palavra falando sobre as bodas do Senhor Jesus está dizendo claramente no meu coração e no seu coração que perto está o dia do Senhor, Ele está voltando. Quantas pregações já ouviram, quanto tempo nós já passamos, quantas coisas já vivemos, isso só nos mostra que mais e mais está perto o dia da volta do Senhor. Mas nós ouvimos a palavra, nós ouvimos canções, nós nos alegramos, nós alcançamos bênçãos e vitórias na parte do Senhor. Mas existem algumas áreas da nossa vida que ainda não está convertida, algumas áreas da nossa vida que ainda não está transformada, algumas áreas da nossa vida que ainda não recebeu um renovo, uma mudança, sabe aquele start, aquele botão que você aperta e tudo muda, aciona uma chave capaz de virar e mudar a situação. Eu creio que nessa noite o Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, quer liberar essa chave sobre a sua vida. Se você porventura ainda não entendeu que ela já está em suas mãos, o Senhor quer te dar condições para entender e fazer com que a chave da sua história, a chave da sua vida, vire nessa noite. Você pode dar glória a Deus? Falar sobre o arrebatamento, falar sobre a volta de Jesus, falar sobre as bodas do Cordeiro, ela traz um certo silêncio na igreja, porque a gente fala, irmãos, é muito lindo falar que no céu é maravilhoso, o céu é lindo, lá as ruas são de ouro, o mar é de cristal. As comparações feitas por João e os apóstolos do Senhor, falando sobre a nova cidade, falando sobre o céu, está dizendo de pérolas maravilhosas, mais lindas e mais caras da terra. É claro que não é as pedras, mas está falando da importância que é o céu. E mesmo assim, nós ainda temos medo de estar lá. Nós não acreditamos naquilo que o Senhor está projetando para a sua igreja, por falta de entendimento e conhecimento na palavra. Mas uma coisa é certa, perto está o dia do Senhor e a volta do nosso Rei. Não tem como reverter esse quadro, não tem como mudar essa história, é uma profecia e ela vai se cumprir. Jesus está voltando. E ele diz na sua história, ele diz aqui em parábolas, contando ao povo e aos seus discípulos, que tudo já está preparado. Mas poucos são aqueles que dão ouvido a esta palavra, que dão crédito a essa palavra. Quem deu crédito à nossa pregação? Queridos e amados irmãos, é tempo de mudança, é tempo de vivermos não só o a transformação
transformação com Jesus. Essa foi a palavra que o Senhor liberou nessa casa, no nosso culto da virada, e continua falando ardentemente em meu coração, e eu creio que no seu também, amém? Amém. Seguindo no entendimento dessa palavra, no verso 4 diz assim o Senhor: e enviou ainda outros servos, com esta ordem, dizei aos convidados, que já preparei o meu banquete, e os meus bois cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Tudo está pronto, vem do Senhor, vem do entendimento, vem para uma vida de transformação, vem para a verdade que o Senhor está querendo aplicar na sua vida. É um convite, é um chamado. Verso 5 diz que eles, porém, não se importaram e foram cada um para o seu campo. Sabe, no verso 5 fala sobre 3 tipos de pessoas, irmãos. Fala sobre aquela pessoa que já conquistou os seus bens, já tem as suas coisas, os seus negócios, e essa pessoa não dá crédito à palavra, e ela vai curtir a sua vida segundo o seu bel prazer, a sua própria vontade, porque ele já tem as coisas. Ele vai falar assim: poxa, domingo vou para a igreja, já sei que é culto de honra e gratidão, é só mais um culto, eu vou dar um rolê no shopping com a minha família. Não desmerecendo, você pode fazer isso, deve fazer isso, é muito bom sair com a sua família, mas a chave que eu quero passar para você é o crédito à pregação, é o chamado da salvação, é o chamado para ir para a festa do Senhor, é um chamado para viver a uma realidade que poucos têm entendido. Onde lá no final dessa palavra fala que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E aí fala sobre 3 tipos de pessoas. Fala sobre essa pessoa que ela só sente prazer nos momentos, em algumas coisas que ela pode, que ela já conquistou, e que ela tem prazer somente naquilo que pode tocar e é palpável. Fala também de uma segunda pessoa que vive em prol do dinheiro e dos seus negócios. A sua vida é falar de negócio, só preciso trabalhar. Eu não posso ir para a festa, para as bodas do Senhor. Eu não posso entrar nessa de Jesus está voltando, tem uma casa para mim lá no céu. Eu não vou entrar nessa não, porque eu preciso trabalhar, porque o dia de amanhã, eu preciso amanhã, e o amanhã a Bíblia diz que pertence a Deus. E o terceiro tipo de pessoas são aqueles que são filhos de Belial. São aquelas que se inclinam para as coisas ruins desse mundo. Pessoas que não respeitam princípios, pessoas sem amor. O verso 5 ele declara muito bem essas pessoas, porque diz que eles amarraram, maltrataram e mataram os servos do rei que foram dar as boas novas. Quantos pregadores, homens de Deus, vêm com a palavra de vida, de esperança, uma palavra de salvação, e quando sai no campo missionário, quando sai para pregar a palavra de Deus, são mortos, são presos, são maltratados. É disso que essa palavra está falando. É disso que essa palavra está tocando no meu coração e no seu coração. Quando as pessoas não estão dando crédito à palavra do Senhor, estão dizendo que há uma realidade. Qual? A volta do Senhor Jesus, e perto ela está. E os sinais estão aí notórios. Já se levantou o rumor de guerra novamente no Oriente Médio. No nosso estado, a gente está vendo a calamidade que está sofrendo o estado do Rio de Janeiro. Segundo alguns historiadores, o estado do Rio de Janeiro está falido, quebrado financeiramente, porque já roubaram tanto. Profissionais da área de saúde estão tentando trabalhar por sua conta, porque o estado não pode mais pagar. Você quer mais notícia ruim do que essa? Você quer mais coisas ruins que você está esperando para se posicionar como igreja e aceitar o convite das bodas do Cordeiro? Porque nós estamos esperando mais para reagir como igreja, para fazer momentos melhores de oração, nas oficinas de oração, nos nossos devocional, dentro do nosso lar, da nossa casa. O que nós estamos esperando para agirmos como igreja de Cristo Jesus e mudar a situação do ambiente pela qual nós vivemos, pela renovação da nossa mente, conforme diz em Romanos 12.
A gente pode transformar o ambiente pela renovação da nossa mente. E a intenção de Satanás é justamente atingir a tua mente, a minha mente, para que a cada culto, a cada reunião, a gente não seja renovado pelo Senhor, a gente não sermos renovados no entendimento, a esperança, aniquilar a esperança, matar a fé, o entendimento, para viver as verdades de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. E diz assim, no verso 6: e outros, agarrando os servos, maltrataram e mataram. Esses servos significam a nós, os filhos, os que têm pregado o Evangelho do Senhor, aos missionários. No verso 7 diz: o rei ficou irado, e enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos, e incendiou a cidade. Aqui o Senhor está fazendo aquele povo entender e lembrar que haverá um dia do juízo, um dia que o Senhor se levantará para trazer o juízo sobre a casa, para trazer o juízo sobre a terra, sobre todas as maldades que os homens têm feito, por não acreditar na verdade do Senhor e em sua palavra e em seu Evangelho. Bendito é o Cordeiro de Deus. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos, ou seja, aqueles da sua linhagem não eram dignos para participar da festa do Cordeiro, da boda do Cordeiro. E esse rei faz o convite e diz mais uma vez a seus servos para sair. E ele diz no verso 9: ide, pois as encruzilhadas e caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. Eu busquei o significado de encruzilhada. Encruzilhada quer dizer encontro de vias. Aqui nós temos o convite da graça, pessoas para entender e retornar ao caminho pela qual o Senhor tem chamado. Muitos de nós estamos parados, presos na encruzilhada da vida, sem destino, sem esperança, sem saber que caminho tomar, o que decidir, como fazer, como agir, perdido nas encruzilhadas da vida, homens e mulheres de Deus, vendo o tempo passar e a sua vida se definhar, sem um resultado, sem um propósito. Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso nessa noite diz para mim e para você: eu te achei, eu te encontrei, eu te faço um convite nessa noite. Vem para a festa. Há uma festa preparada para você, para a sua família, para a sua casa, para os seus filhos. Há uma festa. Aonde? Na Canaã celestial. Aqueles homens saíram, aqueles servos do Senhor saíram pelas estradas da vida e reuniram todos quantos eles puderam encontrar. E aí eles não escolheram quem era bom, quem era ruim, eles cataram todo mundo, quem era bom, quem era mau. Eles encheram a sala do banquete. Eu comparo esse momento com essa parte da Bíblia, com esse momento que nós estamos vendo aqui. Quem pode dizer aqui quem é bom, quem é ruim, quem é melhor, quem é pior? Quem pode dizer? Eu posso dizer que o Marquinho é melhor do que o pastor Silva, o pastor Silva é melhor do que o Marquinho? Eu posso dizer que o Sullivan é pior do que o Gabriel, que o Gabriel não, ele é pior do que o Brian. Eu não posso dizer isso. Eu não sei, eu não conheço os corações, mas Deus conhece e esquadrinha os corações. Aí eu entendo qual é o trabalho do servo, qual é o trabalho daquele que é enviado para fazer a obra. Qual é o nosso trabalho aqui?
é encher a casa, é chamar para a festa, é convidar a todos, sem fazer discriminação de ninguém, sem fazer, sabe, pouco caso de um ou de outro. O meu trabalho aqui é servir, ser servo. Você sabia o significado da palavra pastor? O significado da palavra pastor não é aquele que senta num trono bonito, você vê que não tem nenhuma cadeira aqui em cima, né? Pastor não, pastor. Calma aí, diácono, fala direito comigo que eu sou pastor. Não, pastor, o significado da palavra pastor quer dizer bem simples: aquele que serve. O pastor, ele é o menor da casa, ele precisa ser o menor da casa, porque ele é chamado para servir. Então aqui na comunhão rara, quanto maior talvez parece que eu cargo, não, é uma escada que desce. Já fica a dica para os obreiros aí, os candidatos. Aqui é uma escada que desce, é serviço. E qual é o nosso trabalho aqui nesse lugar? É servir a todos, dizendo: vem para a festa, existe um plano de salvação para a sua vida. Quem fez Jesus morrendo na cruz do Calvário por amor a mim e a você? E como é que eu faço? É só você vir. Ah, mas eu estou largado na encruzilhada, eu não tenho nem roupa digna. Não, vamos trocar sua roupa, vamos trocar. Ao menos você entende que você foi chamado para uma festa. Ao menos você tem o entendimento que você foi convidado para participar de algo que você não ia ser. Ao menos você entende que não está havendo nesse momento discriminação sobre a sua vida, se você é preto, branco, é alto, é baixo, se você é magro ou gordo. Você entende que o convite para viver a graça do Senhor é para todos. E quem vai separar quem é bom, quem é ruim é o Rei. Você entende que o nosso trabalho é fazer somente o serviço do ide e pregai o Evangelho a toda criatura, curando, salvando, libertando, expulsando os demônios, em o nome do pastor? Não, de Jesus. Em nome de Jesus. Então eu comparo esse momento em que nós estamos reunidos nessa noite ao momento da sala do Rei, ao momento onde muitos foram chamados para estar nas bodas, na festa do Senhor. E essa festa fala sobre o casamento do filho com a... Vocês estão aí, irmãos? Com a noiva. Aleluia. E aí eu volto a falar sobre arrebatamento. Ele está perto, sim. Perto está o dia do grande casamento. Jesus com a igreja, lavada e remida no sangue do Cordeiro, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Mas isso é para quem? Para todos aqueles que creem. Para todos aqueles que creem. João capítulo 1. João capítulo 1. Deus é tremendo. Obrigado, Jesus. No capítulo 1, no verso 11, diz assim: Ele veio para os seus e os seus não receberam. E no verso 12 diz assim: Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos. Filhos. A história diz que ele veio para os seus e os seus não receberam. Aqui está falando da graça salvadora. O Senhor Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Então a graça chegou até mim, até você. E ninguém aqui fez por onde merecer, mas nós recebemos um convite para viver uma eternidade com Cristo Jesus, para fazer a diferença entre as nações, para fazer a diferença no nosso bairro, para fazer a diferença na nossa casa, como igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, para fazer a história, para fazer um novo tempo, para viver uma nova fase, para sermos transformados por Ele.
Volte lá em Mateus 22. A sala do banquete estava repleta de convidados, cheia de pessoas. O Senhor encheu aquele lugar. Entrando o rei. É muito interessante quando o rei entra. É bom quando o rei entra na nossa vida, na nossa história. Que maravilha quando o rei entra no ambiente. Que maravilha é quando o rei entra na igreja, na nossa história. Que maravilha é quando vem para mudar aquilo que se havia perdido. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupcial. Sabe a importância das vestes, meus irmãos? Há uma importância, nós falamos aqui no culto da virada, a importância sobre as vestes. Porque o tempo todo a palavra de Deus nos ensina sobre isso, e ela fala que o inimigo sempre quer sujar as nossas vestes espirituais. Amém? Ele sempre tem tentado mudar e destruir aquilo que nos representa. E nós falamos isso aqui no culto da virada. As vestes nos representam, sim ou não? Se você está bem ataviado, bem alinhado, representa que você é um homem de bem, um homem correto, uma mulher correta, de bem, de casa, de família. Agora, se você não está bem ataviado, se você está muito largado com as suas vergonhas expostas, as suas partes íntimas expostas, quer dizer que você não é uma pessoa de família, de boa conduta, está propício a ser o quê? Então as vestes representam. E quando somos chamados para o convite para viver as bodas do Cordeiro de Deus, o interessante é que Mateus escreve dizendo que quando o rei entra e ele começa a olhar os que estão sentados à mesa vestidos com as suas vestes nupcial, vestidos para casamento, entendendo o sacrifício do Cordeiro, vestido para viver uma história da eternidade, aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, aqueles que entenderam a sua história e a sua missão aqui, aqueles que realmente querem mudar a história e viver um novo momento, aqueles que entenderam o chamado que não fez por onde merecer, mas entenderam o processo e começam a se submeter a ele. O rei entra e vê esses filhos e filhas, mas ele nota um homem que não veio com as suas vestes adequadas, não estava vestido. E o texto diz que ele perguntou: amigo, como entraste aqui sem as vestes nupcial? E ele ficou puto, não falou nenhuma palavra. E quem era essa pessoa? Essa pessoa é um maligno. Essa pessoa é o adversário da nossa alma. Porque em reuniões como essa ele tenta entrar, sentar, atrapalhar o culto, tirar a atenção da igreja, provocar algumas coisas entre um lugar e outro, para que a atenção da palavra não aconteça, como estamos tendo um momento de libertação agora ali atrás. Há uma batalha espiritual tremenda aqui, igreja, porque enquanto estou ministrando a palavra, tem pessoas sendo libertas ali atrás. Você entende como que o inimigo ele é sujo, como ele é sagaz, ele vem tentando matar, roubar e destruir a todo tempo, a toda hora, a todo instante. Basta abrir-se uma brecha. O convite é para todos, não fazemos acepção de pessoas, devemos fazer ele mesmo isso. O convite é para todos, chamar todos, tanto bom, ruins, é para todos. Porém, o rei chega, quando o rei entra, o negócio muda, a história muda. E é isso que eu quero profetizar aqui nessa noite, que nós invocamos aqui desde a oficina de oração, a chegada e a presença do rei chamado Jesus de Nazaré.
E Ele se faz presente nessa noite para mudar a história, inclusive dessa pessoa que está possessa ali atrás na sala de oração. Em o nome do Senhor Jesus, a nossa voz se levanta como igreja para desfazer as obras do diabo e repreender a ação do maligno no meio dos filhos e filhas de Deus. Em nome de Jesus. Com isso eu quero trazer um despertamento para a minha vida e para a sua vida, meu irmão. Qual? Não é para olhar para a pessoa que está do seu lado e fazer um pré-julgamento se ela é boa, se ela é saudável ou não, se eu devo ou não devo me assentar com ela, se eu devo ou não devo falar com ela. Ei, você não está no estado de juiz. Nós somos chamados nessa noite para vivermos como servos e servir muito bem uns aos outros. Ensinamento. Deixa para julgar quem sabe julgar. Deixa para corrigir quem sabe corrigir. Mas que nesse momento eu e você possamos tomar posse daquilo que nós estamos nos tornando no Senhor. E é momento de trocar de veste. Qual? Sair daquela veste suja que você vivia na esquina da vida, sem saber o que fazer, que caminho que eu vou. Então eu vou tomar da minha vida o que eu quero ser quando crescer, eu não sei. O Senhor enviou servos dele, pessoas para pregar a boa semente no seu coração, dizendo: ei filho, você foi chamado para uma festa, você foi chamado para viver uma mudança de vida. O que você vai fazer com o convite? Você vai fazer como os outros fizeram? Não, eu não posso agora porque eu tenho alguns afazeres, eu tenho alguns negócios para tratar. Ou você ainda vai ficar irritado com o convite que veio trazer a boa nova? O que nós estamos fazendo com o convite da graça? O que nós estamos fazendo como igreja? O que nós estamos fazendo com a presença? É tempo de valorizar a troca de vestes. O Senhor te chamou para ter vestes brancas, lavada e remida no sangue dele. Não invalide o sangue do Senhor. Não invalide o sacrifício de Jesus naquela cruz. Há poder no nome de Jesus para mudar a tua situação, a tua história. Você precisa crer, creia, acredite, venha, participe. Diferença, seja um referencial. Não seja mais multidão, mas seja filho e filha de Deus. O texto diz que quando o rei olha e vê aquele que não estava com as vestes nupcial, ele diz aos seus servos: então ordenou, verso 13, então ordenou o rei: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. O Senhor está chamando a sua igreja. Você que é ministro da palavra do Senhor, você que é obreiro da casa do Senhor, você que recebeu um chamado da parte do Senhor para viver uma história, você que tem uma incumbência do Senhor sobre a sua vida, você que tem um legado do Senhor na sua vida, meu irmão, minha irmã, você é chamado para um serviço na casa do Senhor. Então, se você é chamado para ser um servo do Senhor, um dos serventes do Senhor, logo essa palavra me traz a entender que há poder nas suas atitudes para transformar o ambiente a mando do rei. E o rei está chamando para dizer: ei, pega o que não é da casa e coloca para fora da casa. Pega o que não é da sala do banquete e coloca fora da sala do banquete. Ei, aos serventes da casa do Senhor, existe uma palavra liberada nessa noite. Qual? Essa palavra de destruição que o maligno tem soprado nos seus ouvidos, dizendo que você não ia conseguir, que você não valia de nada, que o seu sonho não ia ser realizado, que você ia casar, que você não ia conseguir a sua casa, não ia conseguir o seu estudo, você não ia conseguir aquela bolsa que você tanto sonhou,
que você não ia conseguir aquela porta de emprego, que você não seria bem sucedido. Essa voz é do maligno. Ele quer invadir a casa do teu coração com palavras mortais como essa, para destruir o teu emocional, tirar o teu equilíbrio, tirar você da presença do Rei. Meu querido, minha querida, se posicione nessa noite. Se posicione nessa noite como servos do Altíssimo, num Rei chamado Jesus, transformador de vidas, que restaura as coisas, aquilo que se havia perdido. Porque a história diz que ele veio para os seus rejeitaram. Então ele vai nos becos, nas vielas, pegar aquilo que para o outro não prestava. Para ninguém eu prestava, para ninguém a minha vida não valia nada. Mas um dia a graça salvadora me alcançou. Oh, e ela me redimiu, ela me transformou. Talvez com o maligno eu seria só mais um na multidão. Talvez os planos de Satanás e do seu império, eu já matei ele lá no início. A história dele, os sonhos dele, os projetos dele. Ei, Satanás, vai fazer melhor, porque Jesus está comigo. Jesus está nessa igreja, com seus filhos, e existe um plano de salvação para você nessa noite. E qual o nome desse plano? É Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Plano perfeito, plano perfeito de salvação. Aquele que não é da casa precisa ser tirado. Não tem verso nupcial, não tem parte comigo e contigo na festa. Assim não pode permanecer filho de Deus, porque não pertence a nós a viver e conviver com Ele. Por algum tempo fomos afligidos, perseguidos, concordo. Mas depois que recebemos o convite para entrar na sala do Rei, as coisas precisam mudar. As coisas precisam ser transformadas. E começa quando eu e você temos o entendimento de trocar as nossas vestes, de lembrar e olhar para trás e dizer: ei, o velho homem já passou. Eu estava um dia nos becos, nas encruzilhadas, eu estava perdido. Eu fui chamado para sentar no lugar onde vai haver um banquete. Eu fui chamado para viver um plano de salvação. Eu fui chamado para viver um plano chamado eternidade. Ei, peraí, isso vale muito. Isso vai mudar toda a minha história, vai mudar a minha vida. Isso vai fazer a diferença. Aos servos do Senhor é dado o poder para tirar aquele que não é da casa e lançar fora da casa. E diz aqui no verso 13: então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, onde ali haverá choro e ranger de dente. Você tem que dizer para esse diabo que tem atentado a tua vida: ei, você vai para o lugar que Deus construiu para você, onde é o inferno, mas não é na minha vida, não é na minha casa, não é destruindo a minha família, não é atrapalhando os meus negócios. Tem lugar para você, maligno. Aonde? O inferno, o lugar que Deus fez para você, mas não é na minha história. Eu convido a você, ministros, serventes da casa do Senhor, obreiros da casa do Senhor. Quem são estes? Todos aqueles que colocaram a mão no arado, que levantaram os seus braços, dizendo: ei, Senhor, eu te recebo como único e suficiente Salvador. Eu reconheço o sacrifício da cruz. Seja um servente da casa do Senhor. Trabalhe em prol de vidas. Trabalhe com amor. Não faça acepção de pessoas, mas ame, 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 ame muito.
seletivo do Senhor. E esse processo seletivo, ele diz no verso 14, dizendo que, porque tudo isso, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isso me faz entender que existe um processo seletivo do Senhor. E qual é? Eu vou te mostrar o gabarito da prova. Aleluia. O processo seletivo do Senhor se resume no mandamento dele que diz: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Faz isso, faça isso, viva isso, e encontrarás felicidade, encontrarás a eternidade, terás as suas vestes trocadas pelo Senhor, e você vai poder sentar à mesa do corpo. Vai fazer toda a diferença. Irmãos, vá comigo em Apocalipse, no capítulo 19. Apocalipse 19, do 7. Exultemo-nos e demos-lhes a glória. Chegada às bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dada vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Olha as vestes aí sendo faladas novamente. Olha o que você, daquilo que te representa lá no passado, para viver uma representação nova nele, vestes novas, atos de justiça, atos limpos. Mude a sua atitude, mude o seu jeito de ser. Talvez a isso. Quando a gente quer mudar, quando a gente aceita, quando a gente se permite ser tocado pelo Senhor, aceite o plano de salvação, viva ele. O anjo disse: escreve, bem-aventurados aqueles dados a ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurados são chamados para viver para a ceia e as bodas do Cordeiro. Eu te convido a escutar Jesus. Enquanto nós cantamos uma canção, eu gostaria muito que você refletisse na sua vida, na sua história. E você que quer mudar de vida, você que quer sair da beira do caminho, você que quer sair das encruzilhadas da vida, você que quer tomar uma atitude de mudança, você que quer viver uma vida de mudança, eu vou fazer um convite chamado Convite da Graça. Convite que se estende a você. Convite que se estende não só a você que está vindo pela primeira vez, mas você que é membro dessa casa, mas reconhece que precisa de viver essa transformação. Você que já está há anos no Evangelho, mas ainda não sofreu esse impacto. Mas se você quer viver isso, nós estamos estendendo a você o convite da graça. Eu gostaria que você desse a mão à pessoa que está do seu lado. Quando os ministros podem começar o louvor. Aleluia! Glorificado seja o teu nome. Eu gostaria que você fizesse um autoexame de você mesmo e lembrasse do chamado do Senhor na sua vida. Existe um projeto de Deus em você, existe um sonho de Deus na sua vida, e nós fazemos nesse momento, nesta hora, o convite da graça, que é convidar você para mudar de vida.
E se você está decidido a fazer isso nessa noite, aperte a mão dessa pessoa que está aí do seu lado. Se você